que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E viu uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois Deus com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e reinará para sempre. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. João, o apóstolo João, estava exilado numa ilha chamada Patmos. E ele disse: nos dias do Senhor estava eu na ilha chamada Patmos, por causa da palavra, e eu fui arrebatado no Espírito do Senhor, e ouvi uma voz como de trombeta por detrás de mim, e virei para ver quem falava comigo, e ele era assim, cabelos brancos como a neve, os seus olhos parecia duas chamas de fogo, da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e no seu peito havia um cinturão de ouro, e era ele de vestes brancas, e os seus pés e pernas eram como latão que acabara de sair da fornalha. E me disse: João, escreve o que vês e envia às igrejas. João escreve o livro do Apocalipse, o livro da revelação, um livro cheio de promessas, onde findará toda dor, todo sofrimento, todo cansaço. E o texto que lemos, João viu uma cidade santa, a Nova Jerusalém, aonde Deus estará com aqueles que o amam. Deus estará para sempre com os seus filhos, e nós o reinaremos com ele, seu Carlos. E a Bíblia diz que não haverá mais cansaço, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, porque todas as coisas, Jonas, são passadas. Mas, para eu e você chegarmos no cumprimento dessa promessa, teremos que nos mantermos firmes e fiel à sua palavra. Jesus estava com seus discípulos. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 24, versículo de número 3, ouça isso. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegou-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão estas coisas,
E que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo? Jesus respondeu e disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvides de guerras e de rumores de guerras, olhai, e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas serão o princípio de dores. E então vos hão de entregar para seres atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiado entre todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e traiçoarão uns aos outros, e se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por causa de se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 14, ouça isso. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em todo o testemunho de todas as nações, e aí então virá o fim. Jesus estava no Monte das Oliveiras com seus discípulos. E os seus discípulos disseram: olha, mestre, que pedra e que edifício. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. E olhai por vós mesmo, para que ninguém vos engane. Os discípulos estavam com o coração no material, com o coração nas coisas do mundo. Lembra quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Deus pediu para que todos saíssem da cidade, que Ele iria destruir a cidade por causa do pecado. E quem olhasse para trás se tornaria uma estátua de sal. E a esposa de Ló, ela olhou para trás e se tornou uma estátua, porque o coração dela estava lá atrás, na cidade, no passado. Jesus falou aos discípulos: vocês estão vendo esses grandes edifícios, vocês estão admirados com o templo. Em verdade vos digo, olhai para que ninguém vos engane. As pessoas são enganadas pelo materialismo. O ser humano está com seu coração voltado para aquilo que é da terra. E o apóstolo Paulo disse: buscai as coisas que são lá de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus, não as que são terrestres. Porque aquilo que é terreno é animal e diabólico. Olhai para que ninguém vos engane, porque surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Jesus estava advertindo eles quando lemos aqui um novo céu e uma nova terra, que Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Isso irá acontecer. Mas temos que entender que aqueles que perseverarem até o final, esses serão salvos. Quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra, Abraão, do meio da tua parentela, e vem comigo, que eu te farei uma grande nação. Deus estava falando para Abraão:
sai do teu passado, levanta e vem comigo. Há muitas pessoas que estão presas no passado, e Deus quer fazer uma coisa nova. Olhai para que ninguém vos engane. Hoje você entra nas redes sociais, você vê profecia, chega até a ser até cômico e engraçado. Uma profecia por um pix, pastor Denilson, faz um pix para mim. Depende do valor que o senhor fizer o pix para mim, será a profecia liberada. E pessoas são enganadas por esse evangelho. Hoje você vê pessoas pregando em cima dos púlpitos. Não se fala mais glória a Deus, aleluia, porque Jesus passou e curou o cego, e a igreja diz glória a Deus, aleluia, e você vibra. Hoje as pessoas dizem uau, uau. Ah, porque Deus é bom, glória a Deus, uau. E o céu, 24 horas, irmãos, não para. Aqueles que estão perante o trono do Cordeiro, aleluia, diante do trono daquele que vive e reina para sempre, com louvores e adoração, cantando num só cânticos, glória a Deus, aleluia, louvado, digno é o Cordeiro que venceu. Olha para que ninguém vos engane, porque surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Porque quando este evangelho do reino, por que Jesus falou isso, amados? Porque quando este evangelho do reino for pregado em todas as nações, e aí então virá o fim, então existem outros evangelhos sendo pregados. Outros evangelhos sendo segundo os homens. O povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Você vê o menino aqui falando, Samuel, desde pequenininho aqui na escola dominical. Não é verdade, Carol? Da irmã Ruth. Conhecendo a palavra de Deus. Hoje você vê igrejas com 3, 4 mil pessoas numa segunda-feira. O irmão falando para mim, cara, eu fui lá, o camarada sai dentro da igreja e logo acende um cigarro. Os caras sentados na plateia da igreja, tomando Coca-Cola e comendo lanche e ouvindo a palavra. Ser um pingo de reverência, olhai para que ninguém vos engane. Porque se levantarão muitos profetas e profetizarão, e enganarão a muitos, mas quando esse evangelho do reino for pregado, o evangelho do reino, queridos, é renúncia. O evangelho do reino é um divisor de águas. A multidão estava seguindo Jesus. Uma grande multidão, doutores da lei, os principais sacerdotes, escribas, pecadores, todos se assentavam. E Jesus fazia um divisor de águas. Se vocês querem ser meus discípulos, vocês têm que renunciar às suas próprias vidas. Renunciar é você dizer não para o mundo. Renunciar é você dizer não para aquilo que o mundo oferece. Outro dia eu fui num aniversário, e os camaradas lá, pastor Denilson, todos eles bebendo, comendo, era cerveja, era caipira, tudo aquilo que nós conhecemos. E o cara fez um copão assim, irmão. Disse assim, um golinho. Eu digo, não bebo. Não, mas ninguém está vendo, cara. O meu Deus que está sentado na glória, Ele está vendo.
Ele está vendo. Individualmente nós vamos ser julgados. Não por aquilo que usamos, não pelo meu sapato, não pela minha gravata, não pela minha camisa, não pelo meu terno. Não é isso, seu Carlos. A Bíblia diz que nós somos julgados pelas nossas obras. Deus, Ele está vendo. Quando esse evangelho for pregado, o evangelho do reino de Deus, quando o evangelho for alcançado, quando alcançar pessoas, então virá o fim. E Jesus advertiu os discípulos. O apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, o versículo de número 1. Capítulo 5, versículo de número 1. Ele diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Paulo diz assim para os Gálatas: olha, vocês têm que estar firme na liberdade que Cristo vos libertou. Servir a Deus ele é liberdade, não é libertinagem. O mundo diz que liberdade não é você estar dentro de uma igreja, liberdade é você estar aí bebendo, se prostituindo. E Paulo diz: olha, estai firmes naquilo que Cristo vos libertou, e não vos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Não voltem para debaixo do jugo. Cristo vos libertou, por isso vocês têm que estar firmes no chamado. E no versículo 16 ele diz assim, e digo-vos, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem uns aos outros para não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estai debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestadas, quais são: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, invejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos falo e vos declaro, como também já vos antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É a Bíblia, queridos. Há um novo céu e uma nova terra. Mas existe um proceder de Deus aqui hoje. Você pode decidir, definir isso na sua vida. As pessoas podem definir isso. As pessoas podem optar por isso. Paulo diz: olha, a carne ela luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, olha que batalha. E esses dois se opõem para que você não faça o que você quer. Eles lutam dia e noite. Mas Paulo disse: você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. Servir a Deus é liberdade. Servir a Deus é você ter o coração na palavra de Deus, é você entender que Deus vos chamou. Estava conversando com o irmão ali, lá do Rio Grande do Sul. Ele foi a um encontro de uma igreja, e o Espírito de Deus tocou a vida dele, está aí. Convidei ele para estar aqui, Daniel também. Daniel disse hoje: eu preciso tomar uma decisão com Deus.
É isso, queridos. É isso que vai nos levar à eternidade. É tomarmos uma decisão, seu Carlos, hoje. Amém, queridos? Deus está no controle da sua vida. E o apóstolo João viu um novo céu e uma nova terra. Esse lugar, nossa mente humana nem sequer possa imaginar. O lugar que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas para isso, eu e você hoje temos que renunciar. Podemos caminhar hoje nessa terra cheia de engano, cheia de mentiras, cheia de pecado. Caminharmos aqui e termos o coração na eternidade. Deus fez a coisa tão perfeita, queridos, que quando Ele partiu junto ao Pai, Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vos enviarei o Espírito Santo de Deus, para que fique convosco até a consumação dos séculos. Eu e você podemos vencer as tentações do mundo, o pecado, porque nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Deus nos deu o Espírito dele, o Espírito Santo, o ajudador, o Espírito de poder, o Espírito de autoridade, o Espírito de glória. Atos dos Apóstolos diz: recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minha testemunha. O Espírito Santo de Deus, ele não deixa que nós sejamos enganados pelo mundo. O Espírito Santo de Deus, ele nos orienta. O Espírito Santo de Deus, ele nos conduz por essa terra. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda na nossa fraqueza. Ele é um espírito, ele é uma pessoa. Ele tem os atributos de uma pessoa. Ele guia, ele fala, ele orienta, ele sente, ele geme, ele se entristece. Ele nos guia, intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Aleluia. As tentações do mundo, alguém pode falar, são tão grandes, mas como eu vou vencê-las? Entenda isso. Você e eu não venceremos sozinhos. Eu e você só conseguiremos vencer através do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, ele é o teu ajudador. Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Ninguém, Silas. Nem a profundidade, nem o inferno, nem o principado, nem a potestade, nem o porvir, nenhuma outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. O ser humano, ouça isso, sem a presença de Deus, ele se torna uma pessoa vazia. Você pode fazer viagens, você pode ter dinheiro, você pode ter o carro do ano, você pode ter uma casa boa, você pode ter tudo, você pode ir para fora do país, você pode... nada vai preencher o vazio que está no seu coração. Nada preencherá o vazio que está dentro de você. Esse vazio somente será preenchido quando você um dia se encontrar com Deus. O dia que você se encontrar com Deus, você será uma pessoa realizada. Porque você pode morar numa casinha simples, você pode... sabe, as pessoas podem olhar para você e desprezar você, mas quando você dobrar os seus joelhos, você vai sentir a glória de Deus, aquele momento com Deus, que você
não quer sair do lugar, você não quer, sabe, o apóstolo João, quando ele teve essa revelação, ele disse: estava eu na ilha chamada Pátimos, no dia do Senhor, o Senhor me tomou em espírito e falou uma voz como de trombeta, e eu olhava para trás para ver quem falava comigo, e ele era assim, cabelos brancos como a neve, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, dos seus olhos chamas de fogo. Queridos, aquele que tem uma experiência com Deus não é mais a mesma pessoa, porque você tem a certeza da vida eterna, você tem a certeza que um dia você vai morar na eternidade. Eu e você deixaremos esse mundo aqui, que está dominado pelo pecado, pela mentira, pelo egoísmo, pela ganância. Eu e você entraremos pelas portas com o Senhor Jesus, e Ele dirá: vinde benditos do meu Pai, possuirão por herança o reino que desde a fundação do mundo, que vos está preparado. Aleluia, aleluia. Entraremos aquele dia. O irmão Jorge leu: não haverá mais noite, não haverá mais maldição contra alguém, não haverá, ninguém necessitará de lâmpada, porque aquele que está sentado no trono de glória iluminará todo aquele lugar. Eu e você estaremos para sempre com o Senhor, e Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento. Eu e você estaremos para sempre com Ele. E Ele disse: aquele que tiver sede, eu lhe darei de graça da fonte da água da vida. Aquele que tiver sede, aquele que tiver vontade, aquele que quiser minha presença, aquele que quiser vir até a mim, eu lhe darei de graça da fonte. Você não precisa pagar, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Ele entregou o seu Filho e derramou o seu sangue. O preço já foi pago, por isso eu e você somos libertos. Quando esse evangelho for pregado, o evangelho do reino, ouça: aquele que tiver sede, de graça lhe darei. É de graça. Você não precisa pagar, você não precisa dar o seu carro, você não precisa dar sua casa, você não precisa fazer nada disso, porque o Deus Todo-Poderoso entregou o seu Filho. Isaías fala: quem deu crédito à nossa pregação? Porque foi subindo como um renovo perante Ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era o mais desprezado entre os homens, homens de dores, experimentados no trabalho, um de quem os homens escondiam o rosto, e não fizemos dele caso algum. Ele verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Aleluia. E ele foi moído pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados e curados. Todos nós, ouça, andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas Ele fez cair sobre si a iniquidade de nós todos. Aleluia. Como ovelha, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e perante os seus tosqueadores Ele não abriu a sua boca. E um dia, eu e você, aqui, nos encontraremos com Ele. Aleluia. Amém, Jonas? E Ele vai olhar para você, e a Bíblia diz que assim como Ele é, eu e você o veremos. Aleluia. Entraremos
para sempre estaremos lá. Por isso, queridos, vale a pena eu e você servirmos a Deus. E o apóstolo João, ele fala que aquele que vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e eles serão os meus filhos. Fica de pé em nome de Jesus. Ora bachuri alabachai. Vale a pena, queridos, servir a Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Deus quer sentar. Deus quer sentar com você. Quando Jesus estava sentado à mesa, estavam ali os 12 discípulos, e ele estava falando sobre a sua morte. Era a última ceia. E ele tomou o pão, partiu entre os discípulos e disse: é chegada a minha hora. E um dos discípulos, Pedro, disse: mestre, se for possível, eu irei contigo à crucificação. Ele disse: do que está sentado à mesa há de me trair. E Pedro disse: podem todos te trair, eu nunca te trairei. Judas Iscariotes estava lá. Subiram para o Monte das Oliveiras. Judas foi se encontrar com os principais dos sacerdotes e disse: o que vocês quiserem me dar, eu o entregarei. 30 moedas de prata, seu Carlos. Foi o preço da traição. E há muitas pessoas, queridos, que traem a Jesus por um copo de bebida. Há muitas pessoas que traem o evangelho por causa de algum dinheiro a mais. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E foram para o Monte das Oliveiras. Os soldados chegaram e prenderam Jesus para ser apresentado. E a Bíblia diz que Jesus foi preso, e o olhar de Pedro se cruzou com o olhar de Jesus. Era uma noite fria e estava amanhecendo. Havia uma fogueira no pátio. Pedro foi se aquecer. Um dos soldados disse: você estava com ele, e a tua fala te denuncia. Ele disse: não conheço tal homem. E lá na mesa ele dizia: podem todos te negar, eu nunca. Se for possível, irei contigo à crucificação. Veio uma criada e disse: tu tiveste igual a eles, tu estava com ele. Ele disse: não conheço tal homem. Aleluia. E a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. Há muitas pessoas que seguem Jesus de longe. Pessoas que não querem compromisso, pessoas que não querem envolvimento. Esse dia, o dia do descanso eterno, o dia que a igreja entrará para a glória com o Senhor. Os que morreram ressuscitarão primeiro. Depois a igreja será arrebatada e se encontrará com Ele nos ares. E para sempre. A minha sogra partiu. Passou-se um mês. Uma enfermidade o encontrou e ela não resistiu.
Sentava naquele banquinho ali. Muitas vezes pedia para o irmão Jorge orar por ela. Ela ia se arrastando para casa. Um dia eu fui orar por ela lá no UTI. Ela estava com um semblante, um aspecto alegre. Ela disse: um dia eu vou me encontrar com o Senhor. E ela está lá na glória. Ela está lá na glória. Queridos, depois de Jesus ter sido crucificado, lá naquela cruz, no monte chamado Caveira, no Getsemane, no Gólgota, a Bíblia diz que ele exclamou, dizendo: Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. Oh, aleluia. Sinta a presença de Deus aqui, queridos. Você que está ouvindo nessa live, você que está afastado da presença de Deus. Nós temos aqui na igreja cultos durante a semana. Se você quiser falar conosco aqui, pode ligar o telefone da igreja. O pastor irá designar pessoas que irão até você. Nós queremos orar por você. Nós queremos ir até a sua casa. Nós queremos lhe acompanhar espiritualmente, te dar todo o suporte espiritual. E um dia iremos entrar para o descanso eterno. Eu quero orar por você essa noite. Você que está aqui no nosso meio. Você que gostaria de se entregar mais para Jesus. Talvez você no seu coração, você sente falta de alguma coisa, você sente medo, você sente insegurança. Deus está aqui para te abraçar. Deus está aqui não para te condenar. Eu vim não para esmagar a cana quebrada e nem apagar o pavio que está fumegando. Ele disse: eu vim para que todos tenham vida e a vida com abundância. Não importa o que você tem feito, o que importa é que Ele te ama. E Ele está aqui, e Ele te chama, Ele está te chamando essa noite. Enquanto o louvor vai ministrar uma canção, nós vamos orar por você. Se você sentir no seu coração de vir aqui à frente, vem aqui à frente. Os pastores irão orar por você. Aleluia.